Bom, eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre a reforma e a sua relação com o humanismo renascentista. Isso é extremamente breve e o assunto é muito amplo e complexo. Houve um movimento na história da Igreja, história da Igreja é a perspectiva reformada aqui, na história, chamada de humanismo renascentista. Precisar o período é muito difícil, porque alguns chegam a colocar isso no século XII, outros colocam no século XIV, termina no 16, há quem chegue a colocar isso até o 18, que eu acho um absurdo, mas coloquemos aí século 14, 15, 16, por aí. Então, você não vai encontrar precisão nos autores. Esse movimento, ele surge na Itália, o Renascimento, ele é muito forte na Itália, e ele é caracterizado, entre outras coisas, por uma volta às fontes. Volta às fontes. Então, o Renascimento é que vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, como eu mencionei em outro momento. E esse nome pegou. E é natural, esses nomes, em geral, quem dão são os opositores que vêm depois. Então, eles entendiam que, durante a Idade Média, houve um ofuscamento das obras originais dos grandes autores. Então, por exemplo, Aristóteles foi o grande filósofo resgatado no período medieval. São Tomás de Aquino, o grande pensador medieval, quando ele se refere a Aristóteles, ele só diz o filósofo. O filósofo era Aristóteles. Só que os renascentistas vão entender que Aristóteles mesmo, ele estava entulhado de interpretações fantasiosas. Então, eles vão querer agora descobrir o verdadeiro Aristóteles, descobrir as obras originais, as cópias mais antigas. Só que Aristóteles já não goza de grande simpatia, justamente por causa de uma oposição, de uma compreensão medieval. Então, Platão é descoberto, vamos dizer assim, Quintiliano, Cícero, embora Aristóteles continuasse sendo cultivado, mas não com o mesmo interesse de antes. Esse princípio de volta às fontes, que não é a única marca do período humanista, o humanista também vai centralizar-se no homem, há uma valorização do homem. Se na Idade Média Deus supostamente era o centro da pesquisa, agora há uma virada que a gente chama de antropológica. O homem passa a ser o centro de todas as coisas e eles vão resgatar um conceito de um filósofo antigo, sofista, Protágoras, que dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. A expressão é homo mensura, o homem como medida. Então, a partir daí, há uma valorização do homem. Isso teve grandes repercussões que não me cabe aqui analisar. A reforma vem nesse vácuo, voltando às fontes. Quando Erasmo de Roterdã, por exemplo, em 1516, ele edita o Novo Testamento grego, isso é fundamental. Lutero vai traduzir o Novo Testamento a partir da segunda edição do Novo Testamento grego de Erasmo. A imprensa vai ter uma repercussão muito grande nisso. Depois eu falo em outro momento sobre isso, mas a imprensa vai ser importante para difundir as escrituras. O Novo Testamento de Lutero se tornou um sucesso editorial pelo preço, que ficou baratíssimo, e também pelo anseio pela escritura. Metade do que se produzia na Alemanha no tempo de Lutero saía da lava de Lutero. É por isso que Lutero foi fundamental para a unificação da língua alemã, já que haviam vários dialetos. E as pessoas começaram agora a aprender a ler, por exemplo, com as obras de Lutero. Então, o estilo dele vai se tornar fundamental para a unificação e para a propagação da literatura. Mais tarde surgiria um ditado dizendo que a Alemanha teria dois autores, né? Goethe e Lutero, mas se não tivesse havido Lutero, não haveria Goethe, porque Lutero deu uma língua. Bom, então, dentro do humanismo renascentista, agora eu estou pegando um ponto da volta às fontes, foi muito importante, porque a reforma vai dar ênfase ao estudo da escritura, à descoberta de manuscritos, ao estudo desses manuscritos, a um trabalho comparativo desses manuscritos, que Erasmo de Roterdã vai ser o pai de toda essa avaliação crítica do Novo Testamento, no sentido de voltar às fontes. Quanto à centralidade do homem, a reforma ela vai analisar o homem, não simplesmente tendo o homem como fim de todas as coisas,
mas vai analisar a parte da Escritura, que é a sua pressuposição básica. Então, o homem, para a reforma, não é medida de todas as coisas, mas Jesus Cristo que é medida de todas as coisas, e nós devemos, então, a partir da palavra, avaliar toda a realidade. Então, o humanismo renascentista trouxe contribuições muito importantes para a reforma. A gente não pode esquecer de uma coisa: Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor das circunstâncias. Então, a reforma aconteceu no momento certo, dirigido por Deus, a partir de fenômenos que podemos analisar socialmente, culturalmente, economicamente e etc. Eu espero que isso nos ajude a entender um pouco melhor esse assunto. Que Deus nos abençoe. Amém.